Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Quero ler com os irmãos apenas o versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Todos juntos? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Senhor Deus, Pai querido, aplica, Senhor, aos nossos corações a Tua palavra, Senhor. Permita que nós possamos, de fato, tirar proveito dela nessa noite. De fato, ó Deus, estamos vivendo tempos difíceis. Por isso, nos fortaleça com a força do Teu poder, para podermos enfrentar todas essas adversidades e em Cristo Jesus sermos mais que vencedores. Abençoa a nossa igreja, abençoa a Tua igreja, ó Deus, aqui na Grande Cuiabá, no Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Em todos os lugares onde o nome do Senhor foi invocado com sinceridade de coração, onde a Tua palavra foi ensinada com fidelidade, que a graça bendita do Senhor seja multiplicada. E todas as pessoas que receberem a Tua palavra possam receber uma porção especial da Tua graça. Sê conosco, ó Deus, e abençoa-nos em o nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Você ainda duvida que estamos vivendo tempos difíceis? De fato, estamos vivendo tempos muito difíceis. A Igreja Presbiteriana do Brasil, como herdeira da Reforma Protestante do século XVI, ela reconhece e declara que o seu compromisso é ser diferente e fazer a diferença, mesmo em ambientes hostis e indiferentes. Esse é o nosso compromisso desde os primórdios, está na nossa identidade. Ser uma igreja diferente, que produza pessoas diferentes, com compromisso profundo com a palavra de Deus, para poderem fazer diferenças na sociedade, em todos os aspectos. Desde a Reforma Protestante do século XVI, defendíamos a tese de que o crente presbiteriano reformado, ele precisa ser diferente, fazer a diferença, porque nós entendemos que as profissões lícitas são vocações divinas, e Deus nos vocaciona para sermos diferentes e para fazer a diferença em todos os quadrantes da sociedade. Nossa igreja, como herdeira dessa reforma, pensa isso, que de fato nós precisamos ser diferentes e fazer a diferença em todos os contextos, inclusive nos contextos social e político, mas acima de tudo, sobretudo, no contexto espiritual. Atualmente, sem dúvidas, nós estamos de fato vivendo aí um lamentável caos político, com denúncias de corrupções, de escândalos e ataques de toda a ordem, em todos os níveis e todos os poderes constituídos. Na verdade, com raras exceções, as sociedades do mundo inteiro, incluindo a sociedade brasileira, estão doentes. Estão doentes, muito doentes, contaminadas de um mal grave e crônico, e correndo risco iminente de morte. Eu não estou falando da contaminação do Covid, estou falando dessa situação degradante, moral e espiritual. Nós temos afirmado, à luz da palavra de Deus, que a decadência moral e espiritual da sociedade tem a sua raiz, sem dúvidas, na falta de temor, tremor e do conhecimento de Deus. Nós temos declarado aqui que a apostasia é a porta para o colapso moral de qualquer sociedade, em qualquer lugar do planeta Terra. Quando se apostata, quando se afasta de Deus, quando se perde o temor, o tremor, quando não se valoriza o conhecimento de Deus, a sociedade chafurda-se no pecado, no lamaçal do pecado. Como bem
expressou o profeta Oséias, que viveu cerca de 750 anos, 720 anos antes de Cristo. E ele disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6. Da mesma forma, o profeta Miqueias, contemporâneo de Oséias, viveu cerca de 690 anos antes de Cristo. Ele profetizou para Israel e também para Judá, dizendo o seguinte: por vossa causa, a cidade de Samaria virará um montão de ruínas em campo aberto, e Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por vossa causa, vós cabeças de Jacó, vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Ainda assim se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, e por causa disso nenhuma desgraça nos sobrevirá. Miqueias, capítulo 3, versículo de 1 a 10. É nesse contexto que o profeta Amós, também contemporâneo tanto de Oséias quanto de Miqueias, viveu cerca de 750 anos antes de Cristo. Ele disse, diante de todo esse contexto, palavra de Deus, num grande ultimato ao povo, dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Amós, capítulo 4, verso 12. Esses três profetas, Amós, Oséias, Miqueias, eles amavam a Deus e viveram em uma sociedade materialista, uma sociedade opressora, chafurdada na idolatria, na prática das mais absurdas injustiças. Eles entenderam que não podiam silenciar-se diante daquilo, deixando de denunciar a apostasia e a corrupção do povo. Eles entenderam que mesmo ao custo da própria vida, eles precisavam denunciar o pecado do povo. E assim o fizeram. Eles, esses três, Amós, Oséias e Miqueias, juntamente com Isaías, que também foi contemporâneo deles, profetizou na mesma época, e depois, um pouco mais tarde, Jeremias e Ezequiel. Estes profetas foram profetas da justiça, profetas do juízo, profetas também da esperança. Todos eles basicamente trabalharam em cima de 3 pontos, ou seja, da denúncia ao pecado, de anunciar o juízo de Deus, a condenação. Deus não estava satisfeito com aquilo e não iria deixar aquilo passar ileso. Mas todos eles também foram profetas da restauração, oferecer oportunidade, chamar o povo ao arrependimento, e aqueles que arrependeram receberam a graça de Deus. O profeta Oséias, por exemplo, denunciando o pecado, disse, Oséias capítulo 4, verso 1, pode marcar na sua Bíblia, que, como eu já disse numa outra oportunidade, a sensação que eu tenho é que o profeta Oséias profetizou hoje de manhã e aqui no Brasil. E ele disse o seguinte: Deus tem uma contenda, Deus está aborrecido, Deus não está satisfeito com o que está acontecendo com os habitantes da terra. Diz lá, por falta de 3 coisas, ele diz, porque está faltando, primeiro, a verdade. Está faltando a verdade. Nunca vivemos uma época em que os fake news têm imperado. Nós temos uma dificuldade muito grande de saber o que é verdade e o que não é. Mas nós sabemos claramente que o abandono da verdade é a causa da vida desregrada. Quando se abandona a verdade, perde-se os paradigmas. E Deus, através do profeta, diz, eu tenho uma contenda contra os habitantes da terra, estou insatisfeito porque está faltando verdade. Verdade. O que nós estamos vendo e assistindo hoje, realmente um festival de mentiras. Você olha para o semblante das pessoas e percebe que elas não estão falando a verdade.
Não estão falando a verdade. E muitos estão construindo uma série de coisas em cima de mentiras. Hoje é comumente chamado de narrativas. O que se chama de narrativas, na realidade, são mentiras. E Deus disse através do profeta Oséias: estou aborrecido contra os habitantes da terra, porque está faltando verdade. Mas também, ele diz, está faltando amor. A falta de amor rega a impiedade e deságua na perversão. Aonde não tem amor, sobra impiedade, sobra perversão. Então, muitas vezes, muitas coisas que estão fazendo aí em nome do amor, na realidade é perversidade, é pecado. É isso que diz claramente a Bíblia. E muitos estão fazendo coisas em nome do amor, mas na realidade afrontando o Deus forte e verdadeiro. Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque está faltando verdade, está faltando amor. Mas o profeta continua no versículo 1 dizendo: está faltando conhecimento de Deus. A falta do conhecimento de Deus leva o homem a se colocar como a medida de todas as coisas. Quando o homem não reconhece Deus, quando o homem não busca o conhecimento de Deus, ele acha que ele é a referência. Ele perde então a referência e acha que ele é a referência. E ele começa a acreditar que é a medida de todas as coisas. Quando o homem perde a centralidade de Deus na sua vida, ele bestializa-se, ele se rende aos vícios mais degradantes, à violência bárbara. Então, aonde não se tem conhecimento de Deus, acontecem grandes e terríveis barbáries. E o que nós estamos assistindo não só no Brasil, mas no mundo, em vários lugares. Onde falta conhecimento de Deus, sobra injustiças. E é isso que o profeta, em nome de Deus, está falando. O profeta Jeremias, um pouco mais tarde, anunciando o juízo de Deus, disse o seguinte, confere aí, capítulo 11 do profeta Jeremias, versículo 17, ele diz assim: porque o Senhor dos exércitos te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Por causa da própria degradação, por causa da falta de conhecimento, por terem afastado do Senhor, por terem abandonado o Senhor, trouxeram sobre eles a própria ruína, como diz o texto. E assim acontece com todas as sociedades que abandonam o Senhor. Trazem sobre si mesmas ruína. E o texto vai dizer que em virtude disso, conforme o próprio Deus falou aqui, Ele mesmo derramou sua ira sobre Israel e sobre Judá. E o texto continua, se vocês forem lendo o profeta Jeremias, depois no capítulo 12, no capítulo 13, especialmente no capítulo 14, Deus corrigindo aquele povo, Deus disciplinando aquele povo, Deus derramando a sua ira sobre aquele povo, porque eles tinham abandonado o conhecimento dele, porque eles tinham preferido adorar outros deuses, estavam realmente caminhando a passos largos naquela apostasia. O texto vai dizer lá no capítulo 14 que em virtude disso veio a fome, veio a seca, veio a fome, veio a guerra, desgraças de todos os tipos. E quando chega no capítulo 14, especialmente no versículo 7, eles começam a perceber que aquilo estava acontecendo por causa da mão de Deus. E a Bíblia diz: terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E eles perceberam isso. E se vocês observarem, aí no capítulo 14, no versículo 7, eles começam então a se arrepender e começam a reconhecer que realmente o problema era deles e não de Deus. E pedem perdão e buscam a graça de Deus. Olha aí no versículo 7, posto, dizem eles falando, orando ao Senhor, posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Tenha misericórdia de nós, derrame graça.
muitas coisas que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Os homens afastaram de Deus, ignoraram o Senhor. Deus foi deixado de lado. Muitos lares, muitas famílias estão hoje se desmoronando porque Deus ficou para o lado de fora. E o texto aqui é claro para nós. Os problemas surgem, as dificuldades, as adversidades, como consequência desse abandono de Deus. Amós capítulo 6, verso 8, afirmando que o juízo do Senhor é inevitável, ele disse: o Senhor, o Todo-Poderoso, jurou assim, : eu vou entregar a cidade de vocês por causa das maldades de vocês. Eu vou entregar a cidade de vocês ao inimigo, e o inimigo de vocês levará embora tudo que encontrar. Pois eu odeio o orgulho do povo, eu odeio o orgulho de vocês, e eu detesto a vossa vaidade. Deus falando. Os profetas, eles foram arautos da justiça e do juízo. Eles não tiveram medo de condenar o pecado, de condenar as injustiças, as corrupções e a apostasia. Com veemência, eles anunciaram o juízo de Deus. Mas também, eles foram profetas da esperança. Profetizaram a restauração. Mesmo em meio às calamidades, Deus continua sendo fiel, continua sendo misericordioso, promete a restauração futura, se o povo, agora observe na sua Bíblia, Miqueias capítulo 6, verso 8, se o povo praticar a justiça, se o povo amar a misericórdia, se o povo andar humildemente perante o Senhor, receberá as bênçãos do nosso Deus. Miqueias, repito, capítulo 6, verso 8. Meus queridos irmãos, por causa da natureza pecaminosa do ser humano, dos dias dos profetas até hoje, na realidade a situação não melhorou. Ao contrário, piorou. Piorou. O pecado se agravou. Daí, o alerta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Vocês sabem muito bem que esta é a última carta do apóstolo Paulo. E ele está escrevendo, são 2 cartas pastorais, a primeira e a segunda. Ele está escrevendo para o seu filho na fé. E a intenção dele é fortalecer Timóteo, que era o pastor da grande igreja em Éfeso, mas era um jovem. E ele precisava orientar Timóteo, fortalecer Timóteo, fazer com que Timóteo permanecesse firme e seguisse corretamente. Então ele escreve aqui, diante dessa situação toda, nós podemos ver aí o apóstolo Paulo admoestando e principalmente exortando Timóteo. Diz Paulo: aplica-te, Timóteo, à leitura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 4, verso 13. Continuou Paulo dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Tu, porém, que tens seguido de perto os meus ensinamentos, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, você que tem sido um bom discípulo, permanece nisso que você aprendeu. Por quê? Diz ele: porque os últimos dias serão difíceis. Porque os últimos dias serão tempos difíceis. Porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por isso é que Paulo, então, orienta o seu filho Timóteo. Nós já sabemos, meus queridos irmãos, que na visão de todo o Novo Testamento, de todos os escritores do Novo Testamento, mas podemos destacar o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João. Na visão deles, os últimos dias retrata todo o período entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda.
Então, nesse sentido, como dizia Calvino, a igreja cristã vive sob os últimos dias. Portanto, Timóteo já estava vivendo os últimos dias, referido por Paulo. Nós também já estamos vivendo os últimos dias. Nestes últimos dias, Paulo acrescenta, sobrevirão tempos difíceis. Em outras palavras, difíceis de suportar, difíceis de lidar, difíceis de serem enfrentados. E estes dias difíceis afetarão em cheio a família, a sociedade e a igreja. E nós estamos vivendo esses dias. Estes últimos dias. Esses tempos, segundo o apóstolo Paulo, nesse próprio capítulo 3, são decorrentes das atividades dos homens maus. E nós estamos assistindo pela televisão, no caso do Brasil, e no mundo também, Afeganistão e tantos outros lugares. Nós estamos vendo homens maus campeando. Por causa da atitude de homens maus, nós estamos vivendo dias difíceis que estão afetando diretamente as famílias, estão afetando diretamente a sociedade, estão afetando diretamente a igreja. Se vocês observarem a sequência do capítulo 3, aí desta segunda carta a Timóteo, vocês vão ver que do versículo 2 ao versículo 4, Paulo vai mostrar esses homens maus atingindo diretamente a sociedade e a família. E depois, dos versículos 4 e 9, atingindo a igreja. E vocês podem depois em casa marcar, olhar direitinho. Paulo, ele destaca aí 19 características desses homens maus. 19. Numa outra oportunidade, quando fizemos a exposição de 2 Timóteo, nós estudamos uma por uma. 19 características dos homens maus. E vocês podem ver claramente aí que ele vai dizer que esses homens maus, eles são desobedientes aos pais, eles são orgulhosos, jactanciosos, amigos dos prazeres, vaidosos, corruptos. Diz aí o texto claramente, né? Se vendem, enfim, ele vai mostrando claramente. Nos últimos dias, esses homens se destacarão e trarão prejuízos terríveis para a família, para a igreja e também para a sociedade. Então vocês podem ver aí, diz que esses homens são egoístas, esses homens são avarentos, são jactanciosos, arrogantes. Nós temos acompanhado pela televisão, muitas vezes, a arrogância com que determinadas pessoas falam. Nos últimos dias, os últimos dias serão difíceis. Diz o texto, desafeiçoados, irreverentes, ingratos, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Quantos homens cruéis nesse tempo de pandemia. Quantos tiveram e estão tendo coragem de roubar os míseros recursos disponíveis para a saúde, por exemplo? Os últimos dias serão difíceis, né? E o texto diz, são amigos dos prazeres, enquanto milhares estão morrendo, eles estão nos seus prazeres, nas suas orgias, né? Atrevidos, traidores. E Paulo termina dizendo para Timóteo, fuja deles, tome cuidado, fuja deles, tome cuidado. Meus queridos irmãos, diante dessa situação toda, Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem uma análise muito interessante, que ele diz assim, ele coloca alguns dos motivos que revelam uma sociedade doente, e ele diz lá,
primeiro deles é a sociedade que abandona Deus, a fonte de vida. Segundo, é a sociedade que abandona a verdade de Deus, que é a fonte da ética. E terceiro deles é a sociedade que abandona o temor de Deus, que é a fonte de sabedoria. Então, uma sociedade sem sabedoria, sem ética, é uma sociedade morta. É uma sociedade morta. Por isso que Oséias estava certo. Meu povo caminha a passos largos para a perdição, porque está faltando conhecimento de Deus. Mesmo assim, mesmo falando que os últimos tempos serão difíceis, Paulo orienta Timóteo, mesmo diante de todos os problemas, orienta Timóteo com as seguintes palavras, capítulo 2, versículos de 1 a 4 da primeira carta. Antes de tudo, Timóteo, exorto-te que uses a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o que Jeremias já tinha dito, capítulo 29, verso 7 de Jeremias, quando ele diz assim: busquem a prosperidade da cidade na qual vos coloquei, e orem ao Senhor em favor dela, para que a prosperidade de vocês, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade daquela cidade. Então nós não podemos ser indiferentes. Nós temos que orar, mesmo com os dias difíceis. Nós temos que orar pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Orar para que Deus coloque temor e tremor no coração deles. Orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus haja, faça bater em retirada esse espírito satânico de corrupção que tem campeado a nossa nação. Nós precisamos, conforme diz o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, nós devemos interceder em favor de todos os que estão investidos de autoridade em todos os poderes. Nós temos que orar pela nossa cidade. Deus nos colocou aqui, nós precisamos orar pela prosperidade dessa cidade, porque a nossa prosperidade depende da prosperidade dessa cidade. Então nós precisamos orar. Mais do que nunca, meus queridos irmãos, e nesse contexto que nós estamos vivendo, como crentes verdadeiros, reformados, que primam pelo estudo da palavra de Deus, mais do que nunca nós precisamos agir dia após dia nessa sociedade, no Brasil, nesse momento que estamos vivendo, com consciência de que Deus é que está no controle, é Ele que levanta as autoridades, é Ele que tira as autoridades. O coração do rei está na mão do Senhor. Nós temos que ter esse discernimento, que a autoridade, seja ela qual for, foi constituída por Deus. Deus a colocou lá para o nosso bem ou para o nosso mal. E cabe a nós respeitá-las e orar por elas, para que Deus tenha misericórdia. Mas também nesse tempo nós temos que agir com discernimento. O crente fiel nunca pode se esquecer das recomendações do Salmo 146, versículo 3. Diz lá, 146, versículo 3, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Não coloque a sua confiança em homem nenhum, seja ele quem for. Confie no Senhor. O próprio Jeremias disse assim: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia naquele que faz da carne mortal o seu braço e aparta o Senhor do coração dele. Maldito o homem que confia no homem. Mas também, meus queridos irmãos, além da consciência, além do discernimento, nós temos que agir nesse tempo com responsabilidade. Nós temos que exercer integralmente a nossa cidadania. E como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses,
com a responsabilidade de que somos também cidadãos dos céus. Devemos viver de maneira digna essa cidadania, mas sabendo que nós somos cidadãos dos céus. Então nós temos que agir com responsabilidade. Se você vai criticar, critique com responsabilidade, não seja leviano. Não fale daquilo que você não sabe, daquilo que você não entende. Não se meta a economista, a cientista político, ou isso, aquilo, outro, para falar de coisa que você não sabe e nem sabe o que está por trás daquilo. Então, haja hoje, exerça a sua verdadeira cidadania com consciência, com discernimento, com responsabilidade. E nunca esqueça que os tempos são difíceis. Porque os homens são maus. A raiz desse tempo difícil é que os homens são egoístas, em extremo, amigos de si próprios. E somente o Evangelho pode mudá-los. Só o Evangelho pode resolver esse problema. Porque o Evangelho, ele transforma o homem. Ele transforma o homem. Ele muda coração do homem. Então a esperança para o Brasil, a esperança para o mundo é o Evangelho. Atos capítulo 4, verso 12. Não há outro nome, nem nos céus e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. O profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, ele traz uma lição muito interessante. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. É verdade, é uma grande verdade. Mas olha o versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, Brasil pode ser muito mais abençoado ainda se o povo brasileiro se quebrantar, se o povo brasileiro reconhecer que Deus é o Senhor. Com certeza seremos mais abençoados. Então, meus queridos irmãos, nesse dia, na Semana da Pátria, fica essa reflexão. Os tempos são difíceis. E como cristãos verdadeiros, nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter discernimento. Discernimento. Não tem nada mais, vou usar essa expressão, terrível. Algo assim, esdrúxulo, acho que é a palavra que veio aqui na minha mente. Um crente assim mesmo tem que falar de coisa que ele não sabe. E que ele não tem discernimento para aquilo. Bem nas raias da vergonha. Envergonha o Evangelho. Então você tem que abrir a boca na hora certa. Com sabedoria. Com profundidade. E além disso, a sua palavra tem que ser temperada com sal. Então, nesse tempo difícil, nós precisamos ter consciência, saber fazer a leitura. Na realidade, nós somos políticos, sim, temos preocupações com a polis. Então, nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter cada vez mais essa consciência. Mas também temos que ter responsabilidade. Responsabilidade. Não vai na onda. Não seja massa de manobra. Não. Fomos chamados para ser cabeça, não cauda. Então nós precisamos ter responsabilidade. Precisamos exercer essa cidadania brasileira, digna da nossa cidadania celestial. É isso que a palavra nos ensina. Que Deus nos abençoe e que nós possamos verdadeiramente ter alegria, prazer e nos sentirmos, melhor dizendo, honrados por sermos
brasileiros. Brasileiros. Que Deus salve o Brasil. Feche os seus olhos e ore ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus.